Bom dia, galera! Então, hoje, dando sequência à nossa aula de Geometria Analítica, o que a gente vai estudar hoje? Então, acompanha lá no seu PA. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. E aí, pessoal, você vai acompanhar esse vídeo aqui, você vai registrar no seu caderno as considerações mais importantes, depois você vai fazer a leitura no seu livro didático, vai praticar um pouquinho, eu coloquei ali, disponibilizei o exercício número 1, 2 e 3, que é para você testar se você entendeu o que a gente vai conversar aqui. E aí depois, pessoal, você vai se testar no EDB Avaliação, que aí eu vou disponibilizar uma atividade lá para ver se realmente você compreendeu. Então, guarda o telefone e foca na aula aqui. Vamos lá, galera? Então, pessoal, distância entre dois pontos. O que a gente tem para ver sobre esse assunto aí? Dados dois pontos distintos A e B, então, dois pontos A e B, do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem os dois pontos como extremidades. Então, podemos analisar três casos. Olha só, pessoal. O primeiro caso, ele diz o seguinte: o segmento AB é paralelo ao eixo X. Paralelo ao eixo X, que significa o quê? Paralelo ao eixo das abscissas. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenha um segmento aqui, pessoal. Tá? Ele é paralelo aqui ao eixo X, ou seja, ele tem, pessoal, abscissas aqui bem definidas. Então, está aqui, né? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de x do A, porque eu vou representar esse ponto pelo A. Aqui eu vou representar o ponto B, e aqui a gente sabe que tem, então, a abscissa do ponto B. Uma parte importante, pessoal, é que percebam o seguinte: a ordenada que conecta esses dois pontos aqui é a mesma. Então, o mesmo y do A é o y do B. Ok, pessoal? Bom, dando sequência a isso, então, o que a gente pode perceber? Então, pessoal, para a gente calcular a distância do ponto A ao ponto B, reparem que é a mesma distância que eu tenho aqui, ó, pessoal, sobre o eixo das abscissas. E aí, o que eu tenho que prestar atenção? Então, que para a gente descobrir essa distância aqui, o que eu tenho que reparar? Que é simplesmente eu perceber que do zero até o B é uma distância e do zero até o A é outra distância. Então, o que a gente faz, pessoal? Para a gente descobrir essa distância aqui, que eu vou chamar de distância de A até B, é simplesmente o x do B menos o x do A. Só que como nós estamos falando de distância, pessoal, então nada mais justo que a gente lembre que é o módulo de x do B menos o x do A. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Beleza, então vamos resolver esse exemplo aqui. O exemplo 1 diz assim: determine a distância entre os pontos A e B. Bom, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro de tudo, eu vou construir aqui um plano cartesiano, né, para a gente se guiar. A gente sabe que aqui eu tenho o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas. O primeiro ponto aqui, pessoal, ele está dizendo que é o quê? Menos 3 e 2. Então, vamos supor que aqui eu tenho menos 3 do x, vai se conectar com o 2 do y. Então, aqui a gente tem o nosso ponto A. Tá? O ponto B, pessoal, ele representa 4 e 2. Então, mais ou menos aqui, eu tenho o 4, que também vai se conectar com o 2. Então, aqui eu tenho o ponto B. Tá? Então, aqui, pessoal, vai formar um segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. E para a gente descobrir qual é a distância do A até o B, a gente viu antes, então, que é simplesmente a gente fazer a diferença, então, distância do A até o B, a diferença de quem? Da abscissa B menos a abscissa A, em módulo, né?
Então, a distância aqui, pessoal, do A até o B vai ser quanto? Quanto vale a abscissa do B? 4. Então, vou colocar aqui. 4 menos... Quanto vale a abscissa do A? Menos 3. Beleza. Então, a distância de A até B é o módulo de... Fazendo aqui, ó, o oposto de menos 3 é 3, e 4 mais 3 é 7. Então, a distância de A até B vale 7 unidades. Tá? Pessoal, uma coisa importante aqui, que vocês podem estar pensando, tá, mas então eu posso fazer a distância de A até B, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, x do A menos x do B, pode? Claro que pode, pessoal. Como nós estamos tratando de módulo aqui, tanto faz você colocar xb menos xa ou xa menos xb. É muito tranquilo isso aqui, né, pessoal? Até aí, tudo bem. Então, vamos para o próximo exemplo. Beleza, pessoal. E agora, no segundo caso aqui, eu tenho um segmento AB que é paralelo agora ao eixo Y. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui um segmento que eu vou chamar de AB, paralelo ao eixo Y, tá? Então, o que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Que nós vamos ter a mesma abscissa, XA igual a XB, só que o que muda agora, pessoal? Que nós vamos ter um Y para o A e um Y para o B. Então, pessoal, agora a distância de A até B ela está sobre o eixo Y. Perceberam que é semelhante ao primeiro caso? No primeiro caso, a distância estava sobre o eixo X. Agora, está sobre o eixo Y. Então, o que eu consigo perceber aqui, pessoal? Que a distância agora de A até B, da mesma forma que antes, só que mudando aqui de abscissa para ordenada, é do YB até o YA. Tranquilo até aqui, pessoal? Nada de dificuldade, né? Vamos para o exemplo, então. Beleza, agora olha o que fala esse exemplo aqui. Determine a distância entre os pontos A e B. Beleza, vou primeira situação aqui, construir o nosso plano cartesiano, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E aí, o que eu tenho aqui, pessoal? Primeiro ponto A, 2 e menos 1. Então, 2 do x e menos 1 do y. Então, aqui eu tenho o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, B, 2 e 5. 2 do x e 5 do y. Está aqui o nosso ponto. Então, pessoal, olha só, aqui formou um segmento também que vai desse ponto aqui de baixo, que eu chamei de ponto A, até o ponto B. Como que eu faço para descobrir, então, essa distância de A até B? Mesma situação. Módulo agora de quem? Do YB menos o YA. Então, a distância de A até B é igual a... Quanto vale o y do B aqui? 5 menos o y do A, que vale quanto? Menos 1. Então, a distância de A até B é igual ao módulo de 5 mais o oposto de menos 1, que é 1. A distância de A até B é o módulo de 6, que vale quantas unidades? 6 unidades. Tranquilo aqui também, né, pessoal? Vamos, então, agora para o nosso terceiro caso. Nesse terceiro caso, pessoal, a gente tem o seguinte. O segmento AB não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados. Então, olha a diferença desse terceiro caso aqui. No primeiro caso, o segmento era paralelo ao eixo X. No segundo caso, ele era paralelo ao eixo Y, mas agora ele não é paralelo a ninguém. Então, vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui
um segmento AB dessa forma aqui, tá? Tem um segmento aqui. Vou ter o ponto A e aqui eu vou ter o ponto B. Beleza, esse ponto A e esse ponto B, ele tem duas abscissas bem definidas, né? Aqui eu tenho a abscissa do A, aqui eu tenho a abscissa do B, aqui eu tenho a ordenada do A e aqui eu tenho a ordenada do B. Beleza, pessoal. Agora, de como que eu vou conseguir calcular a distância do ponto A ao ponto B? Olha só, pessoal, o que que eu conseguiria formar aqui, ó? Se eu traçar aqui uma retinha aqui e outro segmento aqui, o que que formou aqui, pessoal? Formou um triângulo retângulo. Então, se aqui, pessoal, formou um triângulo retângulo, eu posso muito bem recorrer a quem? Ao teorema de quem? De Pitágoras, tá? Beleza. Então, para a gente recorrer ao teorema de Pitágoras, o que dá para a gente perceber? Que a distância, olha só, pessoal, muito tranquilo aqui de entender, a distância de A até B, o que significa aqui essa distância do A até o B? Se eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então AB tem que ser a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma, dos catetos, não é isso? Então, vejam só, mas agora quem que serão os catetos, pessoal? Olha só, esse cateto aqui vai ser xb menos xa, e aqui eu vou ter o quê, pessoal? YB menos YA. Não é isso que a gente viu antes, as distâncias? Então, essas distâncias aqui em módulo, né, formam os nossos catetos. Então, vejam só, eu vou colocar aqui quadrado dos catetos, xb menos xa ao quadrado, mais o quadrado do YB menos o YA. Tudo bem até aqui? Então, vejam só, pessoal, para a gente lembrar também lá das aulas de módulo. Se eu tenho, por exemplo, o módulo ao quadrado aqui, é a mesma coisa que A ao quadrado. Então, o que significa essa distância de A até B ao quadrado aqui, pessoal? Esse quadrado aqui, qual que é a operação inversa do elevado ao quadrado? Uma raiz, correto? Então, o que a gente pode definir aqui? Que a distância de A até B, quando o segmento não é paralelo ao eixo x nem ao eixo y, é igual à raiz de quem? De xb menos o xa ao quadrado mais o yb menos o ya elevado ao quadrado. Aí você não tá, mas cadê o módulo? Olha aqui, pessoal. É a mesma situação. Se eu tenho um número que está em módulo elevado ao quadrado, é a mesma coisa que esse número ao quadrado, tá? Isso aqui é uma propriedade lá dos módulos. Tudo bem até aí? Eu acho que ficou bem tranquilo de entender, né, pessoal? Vamos fazer um exemplo prático agora para você ver se você entendeu.